Se fosse para você fazer um ranking dos filmes clássicos da Disney, qual deles você colocaria em primeiro? O Rei Leão? Cinderela? A Bela Adormecida? A Pequena Sereia? Seja qual for o seu favorito, saiba que grande parte desses contos foram inspirados em outras obras mais antigas, sendo que algumas delas possuem uma história bem mais sinistra. Eu sou Ivan Lima e você é sempre muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Desconhecidos. Sem dúvida nenhuma, os filmes da Disney fizeram parte da infância de várias pessoas. Você já deve ter visto, seus pais já devem ter visto e talvez os seus avós chegaram a ver alguns filmes. O que poucos sabem é que grande parte dessas histórias são adaptações ou contos refeitos para poder atingir um público maior. Vamos começar com um dos maiores clássicos da Disney, e que inclusive inspirou o castelo que aparecia na logo da companhia antigamente e também nos parques de diversão. Eu estou falando de Cinderela. Provavelmente você deve conhecer a história da moça pobre, que é constantemente humilhada e recebe a visita de uma fada madrinha que a transforma, por uma noite, em uma moça com aspectos de nobreza. Essa moça conhece um príncipe e se encanta por ele. Porém, antes da meia-noite, ela sai correndo, já que o feitiço será desfeito. Mas no caminho, acaba perdendo seu sapato de cristal. O príncipe, apaixonado, sai à procura da pessoa que teria o pé que se encaixaria perfeitamente naquele sapato, até encontrar Cinderela. Eles se casam e vivem felizes para sempre. Porém, a história original não é bem assim. Para começo de conversa, a fada madrinha, como conhecemos, não existe. A vestimenta da protagonista para o baile vem de uma árvore que foi plantada por ela próximo ao túmulo de sua mãe e que foi regada por suas lágrimas. Mas esse é um pequeno detalhe perto do que eu vou te contar a seguir. Se lembra que a Cinderela tem duas irmãs de criação? Então, quando o príncipe vai até a casa delas para tentar experimentar o sapato, elas sabem que não vai servir porque os seus pés são bem maiores que os de sua irmã. Porém, a mãe as obriga a cortar seus dedos para tentar fazer caber. Elas fazem isso, mas mesmo assim, o sapato de cristal não se encaixa como deveria. Já no final da história, as duas ainda acabam perdendo a visão ao serem atacadas por pombos. Com certeza, é bem diferente daquilo que você viu nos filmes. Outra história muito famosa e que tem uma legião de fãs é a da Pequena Sereia. Nela, para poder viver feliz para sempre com o seu amado, a sereia Ariel troca a sua voz por pernas, em um acordo com a bruxa na qual ela deve ganhar um beijo do amado. A partir disso, a história se desenrola até o final feliz que todo mundo conhece. Só que o primeiro conto era diferente e possui um final trágico. Ariel salva o príncipe de um afogamento, porém ele não vê o seu rosto. Ela então troca a sua voz por pernas. Porém, se ela falhar em ganhar um beijo dele, o destino seria a morte. Para piorar a situação, a cada passo que ela desse em terra, Ariel sentiria a dor de uma faca, como se estivesse rasgando seus pés. Mesmo assim, por amar o príncipe, ela chega a dançar com ele e se torna uma de suas pessoas preferidas. Só que, em uma grande mudança de eventos, ele acaba se casando com uma outra moça, acreditando que foi ela quem o salvou da morte. A bruxa vai até Ariel e lhe diz que há uma maneira de salvar sua vida. No dia do casamento do príncipe, a sereia deveria matá-lo com uma adaga dada pela bruxa. Porém, por amar muito o príncipe, Ariel não consegue atacá-lo e se joga no mar, onde ela acaba morrendo e virando um tipo de espuma. Originalmente, Pinóquio era uma obra publicada em um jornal italiano. A série era chamada de As Aventuras de Pinóquio e foi criada por Carlo Collodi em 1883. Só que, ao contrário do filme, o boneco que queria ser garoto tinha uma péssima personalidade. Além de mentir e de por isso seu nariz ficar maior, ele costumava ser muito mau e traiçoeiro. Por vezes, ele acabava se dando mal nas histórias e apanhando das pessoas.
A intenção era passar a lição de que a mentira é sempre prejudicial. Um dos personagens mais simpáticos do filme do Pinóquio é o Grilo Falante. Esse personagem também aparece nos contos de Collodi. Porém, devido à má personalidade de Pinóquio, o grilo acaba sendo morto pelo boneco. E se isso não bastasse, em uma das histórias, Pinóquio acaba morrendo enforcado. Isso chocou parte dos fãs que acompanhavam a série e fez com que o criador tivesse que dar um jeito de ressuscitar o protagonista. Mesmo assim, após voltar à vida, Pinóquio continuava com o seu jeito ardiloso. O filme O Corcunda de Notre Dame é, sem dúvidas, um dos filmes mais sérios feitos pela Disney, cujo público-alvo são crianças e adolescentes. O filme foi inspirado no livro Notre Dame, escrito por Victor Hugo, e cuja tradução para o inglês acabou mudando o título do livro para O Corcunda de Notre Dame. No filme, o corcunda Quasimodo acaba se apaixonando pela cigana Esmeralda. Porém, ao longo do filme, Esmeralda se apaixona pelo capitão da guarda, chamado Febos. Ao mesmo tempo, existe uma terceira pessoa que ama a cigana, o juiz Frollo, que é um homem muito religioso, mas que, ao mesmo tempo, abomina ciganos. No longa, Quasimodo e Febos acabam se unindo para poderem salvar Esmeralda da morte. Para evitar que a amada morra, o corcunda acaba matando Frollo. No final, Esmeralda fica com Febos e Quasimodo, que antes sofria um grande preconceito da sociedade de Paris, passa a ser aceito pelas pessoas. No livro, Frollo é um membro da igreja que vive o dilema entre dedicar sua vida a Deus ou sucumbir ao amor por Esmeralda. Por fim, ele decide matar Esmeralda e consegue fazer isso. É só aí que, desesperado, Quasimodo acaba matando Frollo. Outro detalhe é que, na versão original, Febos não ama a cigana, só sente atração física por ela. O fim do livro relata um momento em que o ossuário onde Esmeralda foi enterrada é aberto, e junto com seu esqueleto há um outro o abraçando cuja coluna é deformada. Outro filme muito famoso é Mulan. A Disney se inspirou em duas obras para fazer o filme. A primeira é a original, chamada A Balada de Mulan. Detalhe que a palavra balada possui também o significado de peça musical, com narrativa dramática. Depois da obra original, escrita por volta do século VI, um escritor chamado Xu Renyu acabou escrevendo um romance no final do século XVII, no qual ele utiliza Mulan como personagem. No longa-metragem, Mulan se disfarça de homem para poder integrar o exército chinês e lutar contra a invasão dos hunos. Ninguém do exército sabe que ela era uma mulher. Porém, no desenrolar do filme, todo mundo passa a saber. No final, com a vitória da China, ela ganha homenagens do rei e é solicitado a Mulan que ela se torne uma conselheira. Humildemente, a guerreira recusa e decide voltar para casa, onde seu pai a recebe com muito orgulho. O detalhe é que nas duas histórias mais antigas, a China acaba perdendo a guerra. Mas devido à bravura de Mulan, é concedido a ela a volta para casa. No romance, a história termina de forma ainda mais trágica, já que quando ela volta para casa, seu pai está morto, sua mãe casada com um outro homem. Então, a guerreira decide tirar sua própria vida. Agora, de todos os contos refeitos pela Disney, provavelmente a que tem o original mais chocante é A Bela Adormecida. De certa forma, há uma semelhança em como a princesa acaba adormecendo. Porém, nos filmes, a princesa é acordada pelo beijo do seu amado. No original, o príncipe, que era casado, acaba por fazer sexo com a Bela Adormecida sem o seu consentimento e acaba engravidando a moça. Ela então dá à luz a 2 filhos. Um de seus filhos acaba conseguindo acordá-la. Em seguida, a esposa do príncipe tenta se vingar da moça, mas acaba morrendo no processo. No fim, a Bela Adormecida casa-se com a pessoa que a violentou, no caso,
O Príncipe. Uma história nada infantil. Caso você tenha se interessado pelos contos originais das histórias da Disney, você facilmente conseguirá encontrar as obras originais para ler. Talvez a mais fácil será o livro O Corcunda de Notre Dame, por ser um clássico literário. Todavia, as outras obras, inclusive o romance chinês sobre Mulan, podem ser encontrados traduzidos. Infelizmente, o vídeo de hoje vai chegando ao seu fim e eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima!